Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor e no vídeo de hoje vou apresentar para vocês 10 fiagros que estão disponíveis no mercado. São eles: o BBGO 11, DCRA, EGAF, JGPX, VGIA, XPCA, RZAG, GCRA, KNCA e o NCRA 11. Vamos ao vídeo. Lembrando que o objetivo desse vídeo é apenas apresentar para vocês esses 10 fiagros. Esse é um setor novo, alguns fundos aqui listados sequer divulgaram dividendos, enquanto outros apresentaram apenas o primeiro relatório gerencial até esse momento. Então, vou apresentar os dados que estão disponíveis sobre esses fiagros. Aqui nós temos os 10 fiagros do vídeo de hoje. O KNCA, ele tem um patrimônio de 511 milhões de reais. Esse fundo tem um valor patrimonial por cota de R$ 100,37 e ele fechou sua cotação no dia 25 de março de 2022 a R$ 108,90, o que dá um preço sobre o valor patrimonial de 1,08. Depois nós temos o BBGO, ele tem um patrimônio de 388 milhões de reais, um valor patrimonial por cota de R$ 97,07. Ele está sendo negociado a R$ 83, o que dá um P sobre VP de 0,86. Logo depois temos o RZAG 11 com 289 milhões de reais de patrimônio, um valor patrimonial por cota de R$ 9,54, e esse fundo está cotado a R$ 10,10, o que dá um P sobre VP de 1,06. Logo depois temos o XPCA 11 com um patrimônio de 134 milhões de reais, um valor patrimonial por cota de R$ 9,57, e ele fechou cotado a R$ 9,91, o que dá um P sobre VP de 1,04. Depois temos o VGIA 11 com 95 milhões de reais de patrimônio, um valor patrimonial por cota de R$ 9,51, ele fechou cotado a R$ 10,72, o que dá um P sobre VP de 1,13. Ainda temos o JGPX com 80 milhões de reais de patrimônio, um valor patrimonial por cota de R$ 95,17, ele fechou cotado a R$ 97,49, o que dá um P sobre VP de 1,02. Logo depois nós temos o GCRA com 70 milhões de reais de patrimônio, R$ 98,14 de valor patrimonial por cota, ele fechou cotado a R$ 101,64, o que dá um preço sobre o valor patrimonial de 1,04. Ainda temos o DCRA 11 com 64 milhões de reais de patrimônio, um valor patrimonial por cota de R$ 9,62, ele fechou cotado a R$ 9,79, o que dá um preço sobre o valor patrimonial de 1,02. Logo depois nós temos o NCRA 11 com 38 milhões de reais de patrimônio, um valor patrimonial por cota de R$ 95,23, e ele está sendo negociado a R$ 90,69, o que dá um P sobre VP de 0,95. E por último, o que detém o menor patrimônio é o EGAF 11, com 28 milhões de reais de patrimônio, um valor patrimonial por cota de R$ 97,71, ele fechou cotado a R$ 96,45, o que dá um P sobre VP de 0,99. O que se observa aqui é que, apesar de ser um mercado recente, a grande maioria desses fundos estão sendo negociados muito próximos ou acima do valor patrimonial. A exceção aqui do BBGO 11, que está com 14% de desconto, e do NCRA 11, tem 5% de desconto. Ainda tem o EGAF 11, que está sendo negociado praticamente no valor patrimonial, e dentre os que são negociados com ágio, o destaque é para o VGIA 11, que está sendo negociado com 13% de ágio em relação ao valor patrimonial. Bom, agora vamos observar os dividendos anunciados por esses fundos. Lembrando que o DCRA e o EGAF 11 não anunciaram dividendos até o presente. Possivelmente no mês de abril, ambos irão anunciar dividendos. Temos que o BBGO anunciou 40 centavos, e isso representa 0,48%. Esse fiagro, até o momento, anunciou apenas 2 dividendos, que somados dá 80 centavos, e isso representa 0,96. Já o RZAG anunciou 11 centavos, e isso corresponde a 1,09%. No acumulado, ele já anunciou 37 centavos, isso referente a 4 meses de dividendos, e isso representa 3,66%. Depois, o JGPX anunciou R$ 1,07, e isso representa 1,10%.
No acumulado ele tem R$ 3,16 de distribuição e isso representa 3,24%. O GCRA pagou R$ 1,12 e isso representa 1,10%. No acumulado ele já distribuiu R$ 7,31, isso referente a 6 meses, e isso corresponde a 7,19%. Dentre os apresentados, esse fundo é o único que já tem 6 meses de distribuição de rendimentos. O KNCA distribuiu R$ 1,09 no último dividendo, isso representa 1%. Acumulado ele tem R$ 3,26 e isso representa 2,99%. Já o VGIA, ele anunciou 14 centavos de dividendos, isso representa 1,31%. No acumulado ele já distribuiu 42 centavos e isso representa 3,92%. O XPCA anunciou 11 centavos de dividendo, isso representa 1,11%. No acumulado, ele já anunciou 34 centavos, isso representa 3,43%. O NCRA anunciou 12 centavos de dividendos, isso representa 0,13%. No acumulado, ele já anunciou 69 centavos, e isso representa 0,76%. O que podemos observar aqui é o seguinte: com exceção do GCRA, que é o único que tem 6 meses de distribuição de rendimentos, todos os demais têm entre 2 e 4 meses, ficando na média entre 3 e 4% os fundos que têm de 3 a 4 meses de distribuição de rendimentos, o que dá uma média aí aproximada de 1% ao mês. Claro que, como esses FIAGs são recentes, alguns deles ainda não alocaram seu patrimônio líquido totalmente. Outros ainda têm a situação de carência no primeiro mês ou no segundo mês em relação a algum CRA, por exemplo. Então, do meu ponto de vista, para o pequeno investidor, em relação a determinados FIAGs, é melhor aguardar. Porém, para quem tem interesse nesse mercado, tem que estudar desde já. Quanto ao caixa, o BBGO tem 42,25% do seu patrimônio líquido ainda em caixa e o DCRA tem 48% do seu patrimônio líquido em caixa. Esses dois fundos ainda estão em período de alocação, tanto é que o DCRA sequer anunciou dividendos. O EGAF11 ele tem 1% do seu patrimônio líquido em caixa, porém, como a alocação foi muito recente, ele também não anunciou dividendo para este mês. Já o RZAG tem 1,2% em caixa. O JGPX não trouxe informação clara no seu relatório gerencial quanto ao valor que possui em caixa, porém, analisando seu relatório gerencial, ele deve ter ali próximo a 3,5% do seu patrimônio líquido em caixa. Já o GCRA ele tem 6,7% do seu patrimônio em caixa, o KNCA tem 1,6%, o VGIA tem 0,29%, o XPCA tem 11,80% e o NCRA tem 20,40%. Aqui o destaque vai para o VGIA com 0,29%. Quanto aos indexadores, o BBGO ele é indexado principalmente ao CDI, mas ele também tem IPCA. O DCRA ele tem 79,1% indexados ao CDI, mais uma taxa média de 4,53%. E ele ainda tem 20,9% indexado ao IPCA, mais uma taxa média de 10,39%. O EGAF11 ele é indexado basicamente ao CDI, o RZAG também, basicamente indexado ao CDI, o JGPX é indexado ao CDI e ao IPCA, o GCRA tem 56% indexado ao CDI, mais uma taxa de 6,82%, e 44% indexado ao IPCA, mais uma taxa média de 7,61%. Já o KNCA ele é indexado ao CDI, mais uma taxa média de 6,27%. O VGIA ele é indexado ao CDI, mais uma taxa média de 5,71%. O XPCA, 82,3%, é indexado a CDI, mais uma taxa média de 4,8%. E 17,7%, indexado a IPCA, mais uma taxa média de 7,67%. Já o NCRA11, 63% é indexado a CDI, mais 6,2%, e 16% é indexado a IPCA, mais uma taxa média de 9,39%. Só lembrando que o BBGO, EGAF, RZAG e JGPX não informam o percentual indexado ao CDI ou IPCA. Tampouco informam a taxa média dos seus papéis. Vamos esperar que nos próximos meses, nos próximos relatórios gerenciais, que eles possam colocar o percentual indexado a CDI e ou IPCA
bem como a taxa média. Quanto à liquidez, o destaque vai para o RZAG11, com a liquidez média diária de R$ 1.200.000. Logo depois temos o KNCA com R$ 813.000. Depois temos o XPCA com R$ 525.000 e o VGIA com R$ 400.000 de liquidez média diária. Após esses, nós temos o JGPX com R$ 189.000, o BBGO com R$ 178.000, o DCRA com R$ 147.000, o NCRA com R$ 101.000, o GCRA com R$ 95.000 e, por último, o EGAF11 com R$ 29.000 de liquidez média diária. Quanto ao número de cotistas, o RZAG tem 9.300 cotistas, o BBGO 5.400, o XPCA 5.300 e o KNCA 4.100 cotistas. Logo depois nós temos o VGIA com 2.800 cotistas, o JGPX com 2.600 cotistas, o DCRA com 2.500, o NCRA com 1.200, o GCRA com 1.100 e, por último, o EGAF com 613 cotistas. Quanto ao número de ativos, o BBGO tem 15 CRAs, o DCRA tem 4 CRA, 2 CRIs agro e uma debênture. Já o EGAF tem 6 CRAs, o RZAG tem 16 CRAs, o JGPX tem 5 CRA, 4 FDICs e 2 debêntures. Já o GCRA tem 10 CRAs, o KNCA tem 6 CRAs, o VGIA tem 10 CRAs, o XPCA também tem 10 CRAs e 1 CRI agro, e o NCRA tem 9 CRAs. Quanto ao início do fundo, o mais antigo aqui é o GCRA, que teve início em agosto de 2021. Depois, no mês de outubro de 2021, temos o KNCA e o RZAG. Em novembro, temos o JGPX, o VGIA e o XPCA. Em dezembro, teve início o BBGO e o EGF. Já em janeiro de 2022, teve início o FIAGRO DCRA. Sim, faltou colocar aqui o NCAR, mas ele teve início em dezembro de 2021 também. Quanto à taxa de performance, o único FIAGRO que não cobra é o KNCA. Já o DCRA, RZAG, VGIA e o XPCA, eles cobram 10% sobre o QCD 100% do CDI, enquanto que o BBGO e o EGAF cobram 10% sobre o QCD CDI mais 1%. E o NCRA ele cobra 20% sobre o QCD CDI mais 1%. O JGPX cobra 20% sobre o QCD CDI mais 2%. E o GCRA cobra 20% sobre IPCA mais o IMAB5, que atualmente está aí próximo a 6,8%. Bom, de uma forma geral, não achei interessante essas taxas de performance muito coladas ao CDI. Quanto à taxa de administração, o BBGO cobra 0,85 sobre o patrimônio líquido, o DCRA e o XPCA cobram 1%, o RZAG e o GCRA cobram 1,15%, o JGPX cobra 1,18%, já o EGAF, KNCA e o VGIA cobram 1,20%. E por último, o NCRA cobra 1,25% de taxa de administração. Bom, agora eu vou apresentar minhas considerações finais. Como já falei, os FIAGROS é um setor muito novo. Acho sim um setor muito interessante para um país como o Brasil, em que praticamente um quarto de seu PIB vem do setor do agronegócio. Porém, por enquanto, eu ainda não tenho nenhum FIAGRO em minha carteira. Pretendo sim, daqui a alguns meses, comprar 1, 2, talvez até 3 FIAGROS, mas para isso tenho que estudar bastante. Então, vou aguardar um pouco esse mercado de FIAGROS ficar mais maduro e assim decidir quantos e quais FIAGROS irei colocar em minha carteira. Já vou adiantando que, apesar de achar um setor muito promissor, não achei interessante a taxa de performance ser 100% do CDI ou CDI mais 1%. Acho que quem investe em renda variável corre um risco maior que na renda fixa, por óbvio, e por esse motivo acredito que as taxas de performance deveriam ser um pouco mais afastadas de 100% do CDI ou CDI mais 1%.
Até porque nós vemos fundos imobiliários de papéis com taxas de performance, do meu ponto de vista, bem mais interessantes. Em relação à taxa de performance, a única exceção aqui é o KNCA, que não cobra taxa de performance. Mas eu acredito que, com a evolução do mercado de FIAGROS, teremos taxas de performance mais próximas da realidade da renda variável e dos seus riscos. Beleza? Bom, nos próximos dias vou trazer algumas leituras de relatórios gerenciais de alguns desses FIAGROS. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Peço seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe nos demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.